Bom dia, pessoal. A partir dessa aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre a transição relativa à história do Brasil do período colonial para o período imperial brasileiro. Então, nessa apresentação especial, a gente vai trabalhar o retorno da família real a Portugal, a regência de Dom Pedro, quando Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, do Império Português, retorna à Europa. Dom Pedro, filho de Dom João, sucessor de Dom João, fica aqui no Brasil e se torna o príncipe regente. Então, a regência de Dom Pedro, e dentro desse momento, de que maneira se constitui o processo que, no dia 7 de setembro de 1822, acaba por produzir o rompimento político entre o Brasil e a sua metrópole Portugal. Então, o processo de independência brasileira. E aí, o início da história do Brasil agora como um país autônomo, independente, a partir de 1822. Então, para a gente começar a trabalhar esse módulo, eu peço para vocês observarem um pouco essa imagem que está aparecendo aqui. Essa imagem, ela, na verdade, é um quadro pintado pelo Pedro Américo em 1888, que retrata um momento idealizado no qual Dom Pedro proclama o rompimento entre Brasil e Portugal. Esse quadro, obviamente, ele é muito conhecido, ele está no Museu Paulista, na cidade de São Paulo, e ele é um quadro idealizado, na verdade. É muito provável que a cena que marca o rompimento entre Brasil e Portugal não tenha sido dessa maneira que está sendo retratado aqui. Há toda uma intenção de transformar o acontecimento, o rompimento Brasil-Portugal, num acontecimento heróico, num acontecimento esteticamente atraente como esse que a gente pode observar aqui. Mas é a partir dessa ideia que a gente então vai começar a entender um pouquinho melhor de que maneira ocorre a independência do Brasil. Para a gente falar da independência do Brasil, a gente tem que voltar um pouco no tempo e tentar, primeiramente, entender as razões que contribuíram para que esse processo se iniciasse. A gente pode entender que o processo de independência brasileira ele não ocorre na regência de Dom Pedro, mas ele começa, na verdade, o starter dele, o início se dá com a vinda da família real aqui para o Brasil. Em 1800 e a chegada aqui em 1808 de Dom João e de toda a corte portuguesa. Então a fuga de Dom João, da família real portuguesa e de 12 a 15 mil nobres de Portugal que fogem e buscam refúgio aqui nas terras brasileiras se dá justamente no início, no momento de domínio napoleônico sobre a Europa. Quando Napoleão Bonaparte ordena a invasão das tropas francesas sobre o território português, não restando outra coisa para manter-se no poder a não ser fugir de Portugal, Dom João então opta por deslocar a corte portuguesa e todo o aparato administrativo do Império Português para o Rio de Janeiro. Então aí ocorre a fuga da família real. A gente pode considerar isso como o início do processo que em 1822 produz a separação entre Brasil e Portugal. Por que a gente pode considerar a vinda da família real? Porque ao vir para cá, Dom João acabou tendo que promover uma série de alterações na colônia brasileira para atender às necessidades da nova situação, ou seja, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português e toda a administração e decisão do que ocorreria sobre terras em domínio português seriam tomadas aqui no Rio de Janeiro. E toda a corte portuguesa, toda a elite portuguesa, ou ao menos a maior parte dela, se deslocou também para o Brasil. E ao chegar aqui, houve a necessidade de recompor a situação brasileira para atender às expectativas dessa elite. Então, isso trouxe um rápido desenvolvimento para certas áreas da colônia brasileira, notadamente para a região sudeste.
Então, áreas, né, próximas ao Rio de Janeiro passaram por um processo rápido de ampliação e de modernização, o que vai contribuir para que se forme aqui no Brasil uma elite um pouco desvinculada da Europa, uma elite propriamente brasileira, que no futuro vai desejar manter essa autonomia que o Rio adquire ao longo dessa experiência. Então é por conta disso que a gente vincula o processo de independência brasileira à vinda da família real brasileira, ou seja, a vinda e as decisões tomadas durante o governo joanino contribuíram para fortalecer e consolidar uma elite brasileira, vinculada aos interesses do Brasil, desvinculada economicamente da metrópole portuguesa. Então é isso que vai contribuir para o início do processo de independência do Brasil. Esse processo ganha uma força muito grande a partir de 1820, quando, em Portugal, a Revolução Liberal ocorrida na cidade do Porto decide exigir o retorno do rei de Portugal, Dom João VI. Então, a partir desse momento, 1820, com essa decisão, Dom João se vê forçado, até porque ele não tinha essa intenção, retornar a Portugal, mas ele se vê forçado a retornar à Europa. Então, o retorno de Dom João é acompanhado por grande parte das pessoas que vieram com ele em 1808. Essas milhares de pessoas retornam a Portugal, já estavam retornando a Portugal, né, nos anos anteriores a 1820, e se acelera esse retorno. E quem fica aqui no Brasil é o filho primogênito de Dom João VI, Dom Pedro. Dom Pedro fica aqui e recebe do pai a incumbência de se tornar o príncipe regente e conduzir os rumos do Brasil. Obviamente continua nesse momento vinculado à autoridade portuguesa, através do rei. O Brasil agora não é mais juridicamente considerado uma colônia. Ele é tido como um reino unido a Portugal e Algarves. Então o Brasil tem um status jurídico diferente já, né? Não é mais uma colônia, ele é um Reino Unido. Então, com esse novo status que Dom João atribui ao Brasil durante o governo joanino, o Brasil adquire uma autonomia significativa. Os portos brasileiros foram abertos às nações ligadas a Portugal, notadamente à Inglaterra. Então criou-se um hábito, né? Criou-se uma frequência de comércio direto entre Brasil e Inglaterra. A elite brasileira se beneficiava muito desse comércio. Então, várias razões fizeram com que o Brasil, nesse momento, 1820, apresentasse uma autonomia impensada 2, 3 décadas antes de 1820. Então, a Revolução Liberal do Porto, ela força o retorno da família real a Portugal. E esse retorno, na verdade, ele faz parte de um projeto da elite das cortes portuguesas, que acreditavam que estava na hora de retroagir tudo aquilo que havia ocorrido desde que, lá na França, no final do século XVIII, havia se ocorrido a Revolução Francesa. Na sequência, a tomada de poder por Napoleão Bonaparte e todas as alterações liberais que Napoleão havia promovido na Europa e que acabaram afetando os rumos da história do mundo, incluindo a América e, obviamente, o Brasil. Então, muitas das coisas que, por conta dessa situação, foram alteradas, a partir do retorno da família real a Portugal, as cortes portuguesas acreditavam que deveriam ser revistas. Dentre essas coisas, o projeto de provavelmente recolonizar o Brasil. O que significaria recolonizar o Brasil? Significaria devolver ao Brasil aquele status de colônia, vinculada e dependente de Portugal. Significaria restabelecer o chamado Pacto Colonial. Novamente prendendo a economia brasileira aos interesses metropolitanos de Portugal. Então era monopolizar de novo o comércio brasileiro. E a partir desse monopólio controlado pelo Estado português, fazer com que o Brasil voltasse a ser
uma instituição destinada a gerar lucros a Portugal. Então, retirar do Brasil a sua autonomia, construída ao longo do governo joanino, e fortalecer a dependência, né, do Brasil com Portugal. Ou seja, destituir a elite brasileira das suas conquistas. Então, na verdade, a grosso modo, esse era o projeto das cortes portuguesas, que obviamente afetariam o Brasil e reencaminhariam o Brasil para aquela situação de dependência de Portugal. E essa situação preocupava, obviamente, e ia contra os desejos e anseios da elite brasileira, aquela elite que se construiu ao longo do governo joanino. Né? Então, quais eram os passos que Portugal pretendia dar e já estava, na verdade, tentando colocar em prática, que foram percebidos pela elite brasileira como um processo de recolonização. Em primeiro lugar, as cortes portuguesas decidiram nomear comandantes portugueses para controlarem as tropas estacionadas aqui no Brasil. Então, as tropas, mesmo que fossem formadas por soldados de origem brasileira, seriam comandadas por portugueses, por oficiais portugueses. Era uma maneira de ter sob controle as Forças Armadas, né? Seriam extintos os tribunais brasileiros que foram estabelecidos durante o governo joanino. Todos os casos agora seriam julgados por tribunais, voltariam a ser julgados por tribunais portugueses. As províncias brasileiras voltariam a ser controladas pelo Estado português a partir de Lisboa. Então, todas as decisões relativas a tudo aquilo que se referia às províncias brasileiras voltariam a ser tomadas por Lisboa. Os navios brasileiros que, carregados de mercadoria, iam para a Europa ou voltavam da Europa, deveriam, a partir desse momento, obrigatoriamente registrar a carga que levavam ou traziam em Portugal. Por que esse registro? Porque a partir desse registro geraria-se o imposto ou as taxas que o Brasil deveria voltar a pagar e recolher a Portugal. E futuramente, esse era o objetivo final, seria devolver o Brasil para a situação jurídica de colônia e restabelecer um monopólio total sobre o comércio aqui no Brasil. Então, esses eram os projetos, os planos que se pretendia tomar com relação a Portugal. Obviamente que, ao perceber essa manobra das cortes portuguesas, os representantes da elite brasileira que atuavam na Europa, já que havia se decidido que parte da Assembleia, né, de Deputados portuguesa seria composta por deputados vindos do Brasil. Né? Então, o Brasil tinha uma representatividade dentro da Assembleia lá em Portugal, até porque alguns assuntos diziam respeito diretamente ao Brasil. Então, os deputados brasileiros, né, perceberam que foram, a partir desse momento, isolados dentro da Assembleia e estavam vendo que as coisas estavam ocorrendo em detrimento dos interesses da elite brasileira. Então, em protesto, esses deputados deixaram a corte, deixaram Lisboa e retornaram ao Brasil. E nesse retorno ao Brasil, eles percebem que seria muito útil aproximar-se politicamente daquela figura que representava a família real aqui no Brasil, que era o príncipe regente, Dom Pedro, né? Até para poder ter um apoio aí dentro do próprio cerne do comando português, né? Dentro da própria dinastia dos Braganças. Então, a elite brasileira, através desses deputados, de figuras proeminentes da economia brasileira, vão se aproximando cada vez mais do príncipe regente. Aí a gente pode também deduzir algumas coisas que eu acho que são possíveis que a gente pense, imagine, né? Muito provavelmente, Dom João VI, ao contrário do que em muitos momentos foi relacionado a ele, né? A figura de um homem meio distante da realidade, incapaz de perceber os rumos do mundo político, um homem ingênuo, um homem nécio, muito ao contrário dessas ideias
pejorativas que se atribui a Dom João VI, ele era um homem que tinha uma visão do futuro assim muito clara. Ele conseguia realmente fazer uma leitura do contexto político, social e econômico daquele momento bastante interessante. E assim, existem alusões a conversas que ele manteve com assessores e até mesmo com o próprio filho, no qual ele expressava a clara percepção de que as coisas iriam mudar e que o Brasil não se manteria por muito tempo ligado a Portugal. Ele talvez tenha percebido que o futuro encaminharia o Brasil para um processo de autonomia. E é muito provável que ele tenha dividido essa imagem, né, do futuro que ele tinha com o Dom Pedro. E talvez tenha até aconselhado o seu filho a ficar muito atento a esse processo e perceber Então, a partir de 1821, quando Dom João VI e toda a corte portuguesa, né, a maioria da corte portuguesa, a família real, retorna a Portugal, movida pela Revolução Liberal do Porto, Dom João deixa aqui no Brasil seu filho primogênito, Dom Pedro, com o objetivo de manter, de certa forma, uma certa influência sobre o território brasileiro, tendo um representante da dinastia de Bragança no comando do Reino do Brasil. Então, Dom Pedro fica aqui como regente, príncipe regente, que vai cuidar do Brasil. Dessa maneira, o Dom João garantia, preservava o poder sobre o Brasil. Acontece que, movido por esse desejo das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil, a elite brasileira vai se aproximando do príncipe regente, porque ela vê na figura do príncipe regente um provável aliado útil para manter a autonomia do Brasil. E aí Dom Pedro então passa a ser considerado por muitos da elite brasileira como uma forma de impedir as pretensões portuguesas de recolonizarem o Brasil. E se o processo fosse conduzido da forma correta, é muito provável que Dom Pedro se tornaria um defensor das conquistas que o povo brasileiro alcançou ao longo do governo joanino. Então, Dom Pedro também vê com interesse essa aliança com a elite brasileira. Ele percebe que ele poderia vir a se constituir na liderança, caso o Brasil, em algum momento, rompesse com Portugal. Então, assim que ele assume como príncipe regente, diversas medidas e decisões que ele toma vêm a favor das intenções da elite brasileira. Então, a primeira coisa que ele faz como príncipe regente é criar maneiras de conter as despesas que o Estado aqui no Brasil gerava. Então, as despesas do governo passam a ser controladas e contidas, porque durante o governo joanino, para manter até a corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, as despesas eram muito altas. E agora, Dom Pedro reformula e diminui essas despesas. Os impostos e taxas cobrados dos brasileiros também passam por um processo de reformulação. Alguns impostos, inclusive, deixam de existir, diminuem a cobrança dos impostos que pesavam sobre a nação brasileira
Em vários momentos, através de várias ações, Dom Pedro demonstra o prestígio, prestigia, né, os oficiais brasileiros, isso agrada a população brasileira, né? E essas medidas que Dom Pedro toma meio que tornam públicas a sua tendência a apoiar o Brasil. Ainda não era oficial o apoio que Dom Pedro dava às pretensões brasileiras, mas as suas decisões, as suas ações como príncipe regente demonstravam um favorecimento do Brasil. Então, a partir desse contexto, aqui no Brasil começa a ficar muito claro uma divisão de grupos, né? Havia um grupo formado, obviamente, por brasileiros, que eram a maioria, que a gente pode denominar de partido brasileiro, não é bem um partido político, mas sim um grupo de pessoas que tem essa visão do Brasil autônomo, né? Que tem essa proposta do Brasil autônomo. E de outro lado, nós temos um grupo menor, mas também bastante influente, formado em sua maioria por portugueses que ficaram aqui no Brasil, tinham negócios aqui, mas que estão ligados a Portugal, que vão originar o que nós chamamos de Partido Português, que é aquele grupo de pessoas que tem a tendência de acreditar que o Brasil precisa manter a sua dependência de Portugal. Então, esses dois partidos meio que radicalizam essa luta política, né, entre um Brasil autônomo e um Brasil recolonizado. As cortes portuguesas também percebem o papel que Dom Pedro passa a desempenhar aqui no Brasil e veem Dom Pedro como um obstáculo às pretensões portuguesas. Então, enquanto um membro da família real, da dinastia de Bragança, fosse mantido aqui no Brasil, havia uma dificuldade maior em promover as decisões para recolonizar o Brasil. Então, as cortes decidem emitir uma ordem exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal. E é nesse momento que nós temos um acontecimento que é muito marcante no processo da independência brasileira. Dom Pedro, ao receber a ordem, ele passa algum tempo imaginando o que fazer, pensando nas suas possibilidades, e é óbvio que a decisão que ele tomaria teria um impacto no rumo das coisas, porque se ele decidisse voltar a Portugal, muito provavelmente a situação do Brasil se tornaria mais tensa. E se ele decidisse ficar no Brasil, ele estaria praticamente tornando pública e oficial o seu apoio aos brasileiros. E no dia 9 de janeiro de 1822, já com uma decisão em mente, ele sai na sacada, no balcão do Palácio Imperial, lá no Rio de Janeiro, e ele faz um rápido pronunciamento. Ali haviam centenas e centenas de pessoas esperando a decisão, ansiosas, né, pela decisão de Dom Pedro, e Dom Pedro então sai e transmite a notícia de que ele tomou a decisão de ficar no Brasil, de permanecer no Brasil. Então esse dia, né, com a decisão de Dom Pedro, passou para a história como o dia do fico. Qual é a importância do dia do fico nesse processo da independência? Ele marca a tomada de posição oficial de Dom Pedro, ou seja, estou a favor dos interesses brasileiros. E ao fazer isso, ao desobedecer às cortes portuguesas, ele dá um primeiro passo no sentido do rompimento. Uma das frases que ele, inclusive, pronuncia nesse momento é a de que, se é para o bem de todos e para a felicidade geral de toda a nação brasileira, diga ao povo que eu fico. Então, o dia do fico tem essa função de marcar a posição oficial de Dom Pedro. Tornando-se, então, príncipe regente do Brasil, agora com essa clara intenção de ficar a favor da elite brasileira, Dom Pedro passa a tomar decisões a partir daí, sempre tendo em vista os interesses do Brasil. Então, a primeira decisão que ele toma é formar um conselho composto, obviamente, por brasileiros. Então, ele forma um conselho onde figuras proeminentes da elite brasileira passam a servir como braço direito dele, aconselhando-o nas decisões que ele precisa tomar. Além disso, Dom Pedro baixa uma medida instituída, chamada de cumpra-se. O cumpra-se, na verdade, nada mais era do que uma decisão tomada pelo príncipe regente, na qual
todas as leis portuguesas emitidas lá em Portugal, que deveriam ser aplicadas aqui no Brasil, antes de serem aplicadas, deveriam passar pela avaliação do príncipe regente. E somente se o príncipe regente concordasse com aquilo, é que essa medida seria cumprida. Caso contrário, ele não permitiria que a decisão fosse implementada aqui no Brasil. A partir dessas decisões de Dom Pedro, né, dessa defesa que Dom Pedro faz da autonomia brasileira, a própria elite dá a ele um título, né, de defensor perpétuo do Brasil. Então, por aí a gente percebe já que essa aliança está frutificando, né, tanto para Dom Pedro quanto para a elite. Logo na sequência, em 1822 ainda, Dom Pedro decide que está na hora de elaborar aquela que seria a primeira Constituição brasileira, já que até esse momento o Brasil seguia a Constituição portuguesa. Então, Dom Pedro convoca a formação de uma Assembleia Constituinte, que passa a trabalhar, a partir daí, para elaborar aquela que viria a ser a primeira Constituição brasileira. Dom Pedro também decide organizar uma marinha de guerra brasileira. Então, navios brasileiros, marinheiros brasileiros, oficiais brasileiros, enfim, uma marinha para defender os interesses do Brasil. Portanto, a Marinha de Guerra Brasileira, ela é anterior até mesmo à formação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, como força nacional, realmente vai se consolidar apenas no segundo reinado, no momento da Guerra do Paraguai. Mas a Marinha de Guerra Brasileira, ela se constitui já antes da própria independência do Brasil. Por isso que durante muito tempo a Marinha de Guerra vai representar, entre as três forças armadas que hoje existem no Brasil, aquela que a gente considera como, por muito tempo, a prestigiada, né, a mais valorizada pelo imperador, tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II. E Dom Pedro também toma a decisão de proibir o desembarque de novos contingentes e soldados portugueses em terras brasileiras. Aqueles que já estavam aqui ainda se mantêm, mas novos soldados não seriam permitidos que se desembarcassem no Brasil. E a partir daí, Dom Pedro vai determinando que lentamente as tropas portuguesas estacionadas no Brasil comecem a retornar à Europa. Então, por aí a gente já percebe que há uma ideia de que a coisa poderá realmente, digamos assim, deteriorar numa guerra para manter a autonomia do Brasil. Dom Pedro já, junto com a elite brasileira, lógico que nada das decisões de Dom Pedro são tomadas sozinhas, elas vêm no bojo daquilo que a elite brasileira deseja. Então, a proibição da entrada de novos soldados de Portugal e o retorno das tropas portuguesas à Europa. E como é que Portugal reage a toda essa postura que Dom Pedro, que por enquanto não é primeiro, já que ele ainda não é imperador do Brasil, toma com relação à sua regência? Portugal vê isso com maus olhos, vê isso como uma ameaça e reage. E então, em agosto de 1822, em reação a tudo que Dom Pedro havia promovido, o Portugal emite um decreto. E esse decreto emitido por Portugal, ele é um decreto muito duro, é um decreto muito árido, no qual todas as decisões e medidas tomadas por Dom Pedro seriam anuladas. Então, o decreto anula todas as medidas que o príncipe regente havia tomado no Brasil. Além disso, as cortes portuguesas emitem uma ordem oficial clara exigindo o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal. Então, é esse decreto que chega às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro está, nesse momento, retornando de uma viagem que ele fez a Santos, está junto com uma comitiva voltando para o Rio de Janeiro e ele é interceptado na altura do Planalto do Piratini, onde hoje está a cidade de São Paulo. E ali, naquele local, às margens de um riacho pequeno, né, o riacho do Ipiranga, ele
ele encontra, né, o grupo dele encontra um mensageiro que estava vindo no sentido oposto a ele, justamente procurando por ele para entregar alguns recados, entre eles essa carta, esse decreto que o governo português havia emitido. Além desse decreto, ele recebe uma carta da sua esposa, né, falando as impressões dela sobre o que estava acontecendo, e recebe também uma carta de um dos irmãos Andradas, que também emite a sua opinião sobre o que está acontecendo. José Bonifácio de Andrada, ele será responsável também por muitas das decisões tomadas por Dom Pedro. Ele era um dos mais considerados conselheiros de Dom Pedro. José Bonifácio de Andrada diz a ele que não dá para esperar mais nada de Portugal, a não ser opressão e recolonização, e que era aquele o momento de Dom Pedro tomar uma posição em definitivo. Dom Pedro, a gente sabe, até pelas próprias informações que a história nos fornece, que ele era um homem bastante orgulhoso de si mesmo, muitas vezes autoritário, muito inteligente também, mas que tomava muitas vezes decisões pelo impulso do momento, né? Ele se achava realmente superior a todos aqueles que o criticavam, então muitas das decisões que ele tomava às vezes eram movidas mais pela emoção do que propriamente pela razão. E nesse momento, talvez tomado por um desses sentimentos de desafio, já que o decreto de Portugal o considerava quase como um moleque irresponsável, né, e exigia o seu retorno imediato a Portugal, ele se sentiu assim ofendido, profundamente ofendido pelas palavras do decreto, tanto que há relatos, né, de um padre que o acompanhava, do padre Belchior, que ele, ao ler esse decreto, ele ficou vermelho, assim, realmente com muita raiva, né, muito revoltado, amassou o decreto, jogou no chão, pisou sobre o decreto, né? O padre, inclusive, depois correu lá e pegou o decreto do chão e desamassou e guardou, por isso que hoje nós temos esses documentos, né? E disse o seguinte, falou, olha, eu não vou admitir esse tipo de comportamento e a partir desse momento, então, padre, pode considerar aí que o Brasil não deve mais nada a Portugal e que nós estamos rompendo os laços e vínculos políticos entre o Brasil e Portugal, né? Então, se é dessa maneira que a gente então se torna independente, ou é a independência ou então é a morte. Então, esse momento, que é um momento assim realmente de decisão, de rompimento político entre o Brasil e Portugal. Então, Dom Pedro ele lidera esse processo de rompimento, mas é bom sempre lembrar que por trás dele há toda uma elite o pressionando, há toda uma elite conduzindo os acontecimentos. Né? Essa ideia do herói Dom Pedro, que por si só faz o Brasil se tornar independente, é uma ideia ilusória que não existe. Então, o fato real, em 7 de setembro de 1822, primeira metade do século XIX, após ter tomado contato com essa situação, com essas novas regras aí que Portugal queria impor, Dom Pedro toma a decisão de declarar a independência política do Brasil. Então nós passamos a ser uma nova nação, teoricamente, a partir do dia 7 de setembro de 1822.